educadora, ilustradora, professora de desenho e pintura. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a Isabelle Pestinelli, da Sereia Loja, que fez o meu curso, desenho para quem não sabe desenhar, desenho para quem quer praticar, curso de pintura. E além de ser minha ex-aluna, aluna eterna de desenho, a gente é muito amiga, né? A gente troca muitas figurinhas sobre desenho, sobre ilustração, sobre arte, sobre pintura. Então hoje a gente queria, eu e a Isa a gente conversa bastante, né, toda semana. A gente queria trazer um pedacinho dessas nossas conversas, dos nossos pensamentos, né, sobre desenho, sobre arte de uma maneira geral, nesse vídeo, certo? Uma coisa bem, quase informal, assim, uma conversa mesmo, né, da gente estar trocando ideias, tá certo? Então eu vou começar, eu vou pedir para você se apresentar, Isa, falar um pouco sobre você e em seguida a gente começa a conversar um pouco mais sobre desenho, tá bom? Oi gente, meu nome é Isa, eu tenho 27 anos, eu sou CEO da Sereia Loja. Eu construí a minha marca há 6 anos atrás e nesse processo de construção da marca eu senti a necessidade de aprender a desenhar em algum momento. E aí eu fiz aquela velha pesquisa, assim, tipo, não sei desenhar, o que é que faço no Google. Encontrei o curso da Paula, presencial, nessa época não existia pandemia. E tive a oportunidade de fazer todos os cursos da Paula, porque foi assim, um atrás do outro. E me manter aluna até hoje em dia, praticamente, assim, antes logo de fechar os lockdowns, a gente tava fazendo curso ainda, ou seja, pra sempre aluna. E a gente troca muita ideia. A gente troca muita ideia sobre arte, de né? estar em curso ou não, né? Assim, depois de um tempo a gente já conversou tanto, né? Se aproximou, várias afinidades e tal, que a gente também passou a cultivar uma amizade, a trocar várias ideias, né? Sobre esse universo criativo aqui em Fortaleza e no Brasil de uma maneira geral, né? Então, Isa, você já falou que você buscou aprender a desenhar, né, para necessidade da sua loja. Fala um pouco mais como é que foi isso. Fala um pouco mais sobre a sua loja, né, e sobre essa necessidade de aprender a desenhar, né, a partir dos produtos que você vendia na sua loja. Como que foi isso exatamente? Então, quando a Sereia nasceu, a ideia da Sereia era vender produtos autorais. E aí eu comecei na parte dos acessórios, que é o que eu curto mais produzir. E aí, com o tempo, eu comecei a ter a ideia de unir a ilustração ao acessório, que era uma coisa que até então a gente não via em lugar nenhum. E aí eu comecei a falar com vários artistas nesse processo. Mas o que acontecia sempre? Como eu estava no início da loja, eu tinha um super investimento no artista e eu não queria diminuir o trabalho dele, nem ficar pedindo desconto, essas coisas eu nunca curti, sabe? Só que o retorno, pra mim, era muito pequeno ainda. E não só de retorno financeiro, mas na questão de falar sobre a arte, de apresentar a arte. Eu me sentia desapropriada daquela arte pra, sei lá, divulgá-la, mesmo sendo uma coisa que eu encomendei de uma forma específica, mas eu não sentia que era algo meu. E aí foi nesse processo que eu fui procurando o curso de desenho. E foram anos, né, nos cursos de desenho pra sentir assim, não, agora eu tô produzindo algo, que eu queria chegar nesse local de produção. Até lá foram muitos rascunhos, muitas tentativas e muita experimentação mesmo nesse espaço. E essa é uma busca muito interessante, essa coisa de buscar fazer desenhos para acessórios, para que eles fiquem personalizados, originais, né? Tem várias questões aí, essa questão de que ela falou de buscar artistas, né, que representassem a identidade da loja e ao mesmo tempo valorizar o trabalho desses artistas, pagar justamente pelo investimento, né, sem pedir desconto, né, e ao mesmo tempo ter esse retorno, né, com a venda dos produtos e com a identidade da loja. Né? Hoje em dia, como que está essa questão para você? Depois que você aprendeu a desenhar, ilustrar os seus próprios acessórios, você sente que você alcançou mais essa questão da originalidade, né, da autoria, e como que está assim o retorno? Eu acredito que hoje em dia a coisa se tornou mais funcional. Depois que eu me senti confortável ilustrando, porque tem um processo em que a gente vai ilustrando, e a gente vai se ajustando. Minha imaginação era uma coisa, quando eu coloquei no papel era outra. E aí hoje, quando eu sinto mais afinidade com a minha ilustração, eu sinto que é mais fluido esse processo de ter a ideia e tornar a ideia acessível para um acessório. Porque uma coisa é uma ilustração de uma camiseta, como essa que você está usando. Outra coisa é eu ilustrar em partes do rosto, ao lado do rosto, aqui na parte do colo, sabe? Então, assim, são ilustrações que elas vão chamar a atenção de uma forma diferente. E eu tô transmitindo uma ideia a partir da ilustração. Então, tem toda essa caminhada, sabe? E dentro do retorno da loja também, vai se construir um público que gosta desse estilo de ilustração. Sim. E a nível criativo, tem sido mais fluido também. Porque assim, na Sereia eu sempre tive a ideia de trazer acessórios
que conectem ideias profundas, né? A valorização da conexão mágica e espiritual pelas ideias, ou seja, pelos símbolos que a gente vê, pelas coisas que a gente usa. Todas as coisas que a gente usa, na minha opinião, elas significam dentro do que a gente crê, do que a gente pensa, do que a gente vê. E como utilizar isso da melhor forma? Né? Como utilizar esses símbolos da melhor forma? Colocar um acessório ilustrado na orelha de uma cliente é levar para ela um trecho desse símbolo, desse significado, da minha ideia, que ela está acreditando também em algum momento. É uma cocriação. É uma cocriação, isso. Uma criação sua, né? Mas que a partir do momento que a cliente começa a usar aquele acessório ilustrado, ela também passa a fazer parte. Botou fé. Né? Legal. Isa, me conta agora mais um pouco assim sobre o desenho, né? Você desenhava desde pequena? Então, eu tenho uma experiência muito traumática com a questão da pintura, sabe? E eu acho que isso determinou todos os meus processos de ilustração durante a vida. Quando eu era pequena, na verdade, eu vou começar quando eu era adolescente. Quando eu era adolescente, eu sempre desenhava na última página do caderno. E eram desenhos de, tipo assim, cenário mesmo, assim, eu tinha uns bonequinhos já que eu desenhava de uma forma específica, e eu fazia historinhas com eles. E tudo isso começou na infância. Por que era na última página do caderno? Não era aquela coisa, tô aqui, tô curtindo desenhar, vou me especializar, vou levar esse desenho. Porque eu tenho uma sensação hoje que era algo que eu guardava pra mim, naquele local lá atrás, que é escondidinho, sabe? Porque a minha experiência traumática da infância foi que, quando eu era criança, eu estava pintando uma capa de caderno, e aí eu pintei o olho da criança de uma cor e outro de outra cor, porque os meus amiguinhos de um lado pintavam de uma cor e do outro outra. E eu achava que aquilo poderia ser os dois. Não precisava ser um dos dois, não precisava escolher um deles. E aí a professora foi muito repressiva comigo, sabe? Ah, por que você fez isso? Não existe criança com essa cor de olho. Pois é, a heterocromia tá aí, né? Hoje em dia, né? Pois é, né? Mas assim, isso é uma das memórias mais antigas que eu tenho. Então, assim, de alguma forma, aprender a desenhar foi superar um trauma, acreditar em mim mesma. É curioso, assim, primeiro porque a heterocromia ela voltou com todo vapor, agora na moda do desenho e da ilustração, depois de Dark, né? Que tinha uma personagem que tinha heterocromia. Mas é curioso também essa questão do trauma, né? Eu acho que todos nós já experienciamos em algum nível, em algum momento da nossa vida, ou na infância, ou na adolescência, um coleguinha, um professor, um familiar, alguém que faz um comentário sobre o nosso desenho. Que eu acho que quando a gente desenha, a gente está ali no espaço pessoal, é quase como se uma pessoa invadisse seu espaço pessoal, né? E aí faz aquele comentário que faz a nossa perspectiva mudar e a partir dali a gente meio que parar de acreditar que a gente pode desenhar, né? A minha experiência com isso foi cemitério, né? Eu gostava muito de desenhar cemitério na terceira série. A própria bandinha. Real. Total. E quando as crianças desenhavam casinha, com árvore, etc, eu desenhava cemitério. Aí minha professora chamou minha mãe no colégio e a professora falou que eu precisava fazer tratamento com psicóloga a partir daí. Né? E foi algo que me marcou, não sei se foi algo que me traumatizou, mas foi algo que me marcou por ela ter de repente indicado, né, essa necessidade de auxílio psicológico a partir do tema de desenho que eu estava fazendo. Né? Talvez não a questão do desenho, mas fez eu me sentir estranha. Entende? Eu era uma criança estranha. De fato era. Até hoje. Admito. Mas independente de, né, hoje eu tenho toda a força para assumir minha estranheza com todo prazer, né? E acho que o mundo fica mais colorido, assim, com a diversidade, com pessoas de personalidades diferentes, a gente assumindo mesmo nossas características únicas, né? Mas quando a gente é criança, a gente não tem essa consciência, a gente não está preparado ainda para se defender, né? Para se perceber quando isso acontece. E na adolescência, você desenhava, lembra, assim, de experiências na adolescência? Pronto, as experiências da adolescência foram exatamente as do caderno, né? Lá atrás do caderno, eu desenhava. Sim. Então... Mas tudo isso sem acreditar que um dia eu poderia, sei lá, trabalhar com isso. Desenho. Com criatividade, era até algo mais profundo, sabe? Tipo assim, eu entendia e gostava do mundo da escrita. Sim. Mas pra mim era aquele ponto, a escrita. E até quando a gente fala do mundo da escrita, por exemplo, a gente pega letra. Letra pra mim foi algo traumático durante a vida toda, porque eu fui colocada na caligrafia, eu acreditava que a caligrafia era o que tinha que ser, sabe? E pra mim, hoje, a letra que eu escrevo hoje, eu me lembro do dia que eu escolhi ela. Eu tava com uma apostila, eu tinha 15 anos, e eu não me sentia confortável escrevendo, e eu queria escrever mais, porque resumos, né, e tal, na escola e tal. E eu, cara, eu vou pegar aqui essa apostila, e vou tentar escrever que nem tá aqui, essa letrinha. Aí eu fiz a letrinha e hoje a minha letra é um misturado do que foi a caligrafia e o que é essa letrinha. Mas eu senti um conforto na mão. Sabe quando você faz algo e você sente assim, nossa,
É isso. Sim, a coisa da habilidade manual, né? Você tá mexendo com as mãos e tá sentindo que isso tá trazendo desenvolvimento. Isso, não tá tipo incômodo escrever essa palavra ou de repente ir lá naquela letra, sabe? E aí aí eu acho que aí começou o processo de descoberta da ilustração mesmo, assim, com o tempo foi pros desenhos no final do caderno e por aí vai. Mas isso tudo, muito parado, muito escondido. Veio nascer e crescer dentro de mim quando eu realmente resolvi, não, agora eu quero aprender a desenhar, porque eu acredito que é uma coisa que eu posso aprender, posso investir em mim, sabe? Tipo assim, pegar o valor que eu tô investindo num artista e me especializar nesse processo, sabe? Não, assim, quem tem pequena empresa sabe que não é que a gente não quer pagar, mas que às vezes a gente tem um orçamento muito reduzido e a gente tem que escolher os nossos investimentos muito bem. E é muito pro pequeno empreendedor doloroso, às vezes dá medo a gente investir na gente, sabe? Quando a gente tem uma empresa grande e essa empresa está rolando, a gente se sente contemplado deles investirem na gente. Mas quando é a gente investindo na gente, rola um medo. Um senso de responsabilidade, não, eu estou investindo em mim e eu tenho que tirar novamente esse investimento, né, que eu estou fazendo. Mais rápido possível. Pronto, e falando em rapidez, em quanto tempo você aprendeu a desenhar? Então, é muito legal falar isso, porque eu acho que eu saí do teu curso de desenho, pra quem não sabe desenhar, bem, assim, com uma base maravilhosa. Eu posso dizer isso porque eu saí do bonequinho de pauzinho, gente, é sério, de verdade. Eu saí do bonequinho de pauzinho, eu me lembro até a minha primeira ilustração, assim, que eu disse, uau, eu tenho esse potencial, sabe? Eu acho que o que você fez comigo, Paula, foi mostrar que eu posso, sabe? Sim. E que sim, claro, eu tenho uma caminhada dentro desse eu posso, tipo assim, eu vou caminhar até chegar onde é o que eu quero. Mas só de vislumbrar uma ilustração que eu nunca imaginei que eu poderia fazer e eu fiz, eu acho que tanto que no curso de desenho pra quem sabe desenhar, eu era muito dedicada em todos os exercícios, todos os exercícios. Nos cursos de pintura também, eu me dediquei em todos os exercícios. Às vezes era um doodle e eu fazia um cenário. Porque eu, tipo assim, fiquei viciada em chegar no meu potencial. A casa é bem assim, frases, mas é isso. Porque não existe, né, Isa, esse negócio. É claro que quando a gente está aprendendo a desenhar, a gente fica naquela empolgação para fazer desenhos cada vez mais completos e complexos, né? A gente quer aprender rápido. Mas a verdade é que desenho é algo processual. Então, por mais que a gente queira muito, e realmente, assim, eu me lembro que a Isa ela sempre foi muito dedicada, é muito dedicada até hoje. Eu sempre falo para os meus alunos que eu treinava de 8 a 12 horas por dia quando eu estava aprendendo a desenhar. Claro que nem todo mundo tem essa oportunidade, né, de treinar essa quantidade de tempo. Se você conseguir 1 hora por dia, né, já é muita coisa, mas assim, a Isa era uma daquelas alunas que estava sempre praticando, fazendo os exercícios, tirando dúvida, mandando mensagem no WhatsApp. Perturbando! Né? Então, assim, sobre essa questão da rapidez, assim, o que você falaria para um estudante, né, de desenho, uma pessoa que está querendo aprender a desenhar, iniciante, e que tem esse senso de pressa, assim, o que você fala, qual conselho você daria? Eu acho que o primeiro conselho que eu daria era, primeiro, se dedique. Dedicação é tudo. E quando a gente fala em dedicação, a gente não está falando de 8 horas diárias, no caso da Paula, ou de 4 horas diárias, mas o momento em que a gente está ali desenhando, ser um momento em que a gente está focado no que a gente está fazendo, dando o nosso melhor. Eu acredito que é isso. Pode ser 10 minutos, pode ser meia hora, pode ser 1 hora, a disponibilidade do dia que for. E criar uma rotina com isso. Porque eu acho que quando a gente está começando a desenhar e a gente quer ver um resultado, não tem como a gente ter um resultado se a gente não tem uma rotina disso, sabe? Se o nosso cérebro não está acostumado a chegar naquele local e ir refazendo os passos que ele está aprendendo, ou que ele aprendeu e está exercitando. Porque exercitar é isso, nada mais, né? Então, assim, o máximo de rotina e de concentração, foco, que for necessário, assim, o que puder ser direcionado, é o conselho que eu dou para quem está começando. É como tudo na vida, né? Eu falo muito isso no curso. Você quer aprender a nadar? Como é que você vai aprender a nadar se você não passa 5 minutos na piscina durante a semana? Como é que você vai aprender a tocar violão se você não pega no violão para praticar? Desenho é a mesma coisa. Desenho é uma habilidade que pode ser adquirida, que pode ser desenvolvida, mas para isso precisa de dedicação, né? De compromisso, de disciplina. Quando eu falo disciplina, a gente imagina aquela disciplina de quartel, mas não é isso que eu estou falando. É o que a Isa falou, é você ter na sua mente, né, aquele espaço, aquela dedicação, aquele foco, né, aquela vontade de que se você quer aprender a desenhar, é importante se dedicar. E eu acho que todos nós já aprendemos coisas durante a vida e já passamos por esse processo de foco com outras coisas. Com o desenho não é diferente. Isa, agora eu queria que você me dissesse se você se via, antes de você aprender a desenhar, se você se via como uma pessoa criativa. Então,
eu me via como uma pessoa criativa, sabe? Eu sempre gostei de estar futricando. Na nossa boa linguajar cearense, né? Futricando. Eu era aquela adolescente que passava horas fazendo vários nadas, esses vários nadas eram fazendo várias coisas assim, tipo, mexendo em coisas pequenas, vai ali, cria uma coisa diferente, vai ali, cria outra. Embora não fosse desenhando, sempre era fazendo coisas e criando coisas e fazendo uma decoração, ajudando alguma coisa em casa, mas assim, sempre fazendo algo. E eu acho que a ilustração me ajudou nesse processo. Por quê? Porque depois de adulta, né, eu já vim descobrir o TDAH, e com o TDAH eu vim entender que a gente que tem TDAH está muitas vezes no processo da criatividade mesmo, de estar sempre fazendo alguma coisa e sentindo essa necessidade. Claro, tem momentos e momentos e coisas que a gente tem que aprender a fazer, mas a ilustração, ela é muito boa nesse processo, porque a gente vai aproveitar o nosso senso criativo e direcionar ele para a hiperatividade. Ou seja, é a junção perfeita. Sim, eu já me via como uma pessoa criativa e eu acho que aprender a desenhar me fez direcionar direcionar essa criatividade mesmo, sabe? Porque eu era criativa pra fazer outras coisas. Tipo assim, até jogar vôlei dentro do quarto num pedacinho de parede, assim, se fosse necessário, durante horas, sabe? Mas a criatividade, ela veio... Não, a ilustração, ela veio em aliado com a criatividade. Foi tipo match. Legal. E sobre processos criativos? Você poderia me descrever o seu processo criativo? É interessante isso aí, foi agora pesado. Então, o meu processo criativo, ele sempre começa, já pelo meu estilo mesmo de ilustração, na espiritualidade. Então, assim, sempre é uma virada de chave de algum aprendizado, de algum entendimento. E quando eu falo na espiritualidade, eu não falo que, não, eu falo assim, no dia a dia mesmo, coisas pequenas e práticas, às vezes uma frase, às vezes é um hábito que se tornou diário, por exemplo, como o oráculo que tá rolando agora lá na loja, ele veio a partir da observação do meu jardim, sabe, assim, de cuidar das plantas diariamente e de ver como elas reagiam ao tanto de água que eu colocava, ao tanto de vento, ficar ali sentada do lado delas, e aí foi me girando chaves. E essas chaves foram diretamente pro meu processo ilustrativo, criativo, sabe? E aí foi esse momento da conexão, sabe? De pegar o papel e dizer, nossa, como eu posso colocar em símbolos tudo que eu aprendi nesse momento, né? Nesse processo. Então, esse é o meu processo fluido, que se tornou fluido, né? De chegar na ideia e transcrever a ideia em ilustração. Tem pessoas que já é pela música, tem pessoas que estão em outras formas que é muito orgânico, né? Isso aí. A mulher orgânica pode falar sobre isso, né? E tem sido, assim, cada vez mais... É um processo de autodescoberta, processo criativo, e ele se transforma com o passar do tempo. O que antes era ficar fazendo vários bancos de imagem para me inspirar, hoje em dia já está de uma forma mais vivendo a vida e tirando dela os aprendizados que trazem inspirações criativas para a ilustração. Legal. Então são experiências espirituais que você de alguma maneira canaliza, isso, né? São suas fontes de inspiração, né? Para você trazer para o seu processo criativo e aí no final você canaliza isso transformando em símbolos, né? Em ilustrações simbólicas, isso, né? Legal. E em relação às emoções, sentimentos, pensamentos que você sente durante o seu processo criativo, você consegue identificar e descrever essas emoções, sentimentos, pensamentos, humores, como que você se sente antes, durante, depois do processo criativo? Eu preciso primeiro falar que ilustrar por várias horas seguidas me trouxe uma experiência diferente do que é ilustrar uma coisa que eu vivi no processo criativo. Quando eu estava nos meus exercícios de aprender a desenhar, e isso é muito importante, né, falar porque a gente passa horas exercitando, querendo ou não. E 3 a 4 horas fazendo a mesma coisa vai levar a gente a um estado meditativo. Então eu acessava espaços na minha mente em um exercício, e quando eu falo um exercício, não é que passei por um processo criativo e vou ilustrar, é um exercício mesmo, sabe? Eu peguei o PDF das 1001 coisas e resolvi desenhar, sei lá, um cavalo. E aí naquele processo de ficar desenhando, eu chegava em locais na mente, né, e trazia mesmo, assim, reflexões. E eu acho que isso influencia em hoje, como é o meu processo criativo. Por isso que geralmente eu tenho uma ideia e trago pro desenho. Sim. Mas enfim, eu perdi na pergunta. Fala de novo, como que você se sente durante o seu processo criativo? Eu me sinto... Emoções, se você tivesse que falar assim, emoções, sentimentos, pensamentos. Hoje em dia, como o processo criativo tá de pensar e fazer, é algo mais encorpado, sabe? Tipo assim, eu me abro para experienciar a emoção de estar naquele local, de ter aquela experiência espiritual
E aí, para transcrever aquela experiência, eu trago em cores, em formatos, e por aí vai a minha ideia, aliando a ideia de ser um acessório. Entende? Durante o meu processo de aprendizado, tinha uma forma diferente de experienciar. Eu gosto de falar que eu tenho uma ilustração lá em casa, gente, que eu me lembro quando eu fiz ela e eu senti uma coisa tão ruim. Era uma coisa muito ruim, mas eu não conseguia parar, sabe? E eu guardei essa ilustração, não joguei fora, não joguei no lixo, porque é muito nítida a lembrança do sentimento que eu tinha ilustrando. E não era alguma coisa difícil de ilustrar ou estava acessando, sei lá, um trauma. Era, sei lá, um mar e um fundo ensolarado. E aí eu comecei aquela ilustração e de repente fui me sentindo mal e continuei. E guardei aquilo dali, tipo assim, cara, isso aqui é uma lembrança, tô validando o meu sentimento, validando a minha emoção, sabe? Claro, talvez uma hora eu vá rasgar e vai jogar no lixo natural. Mas validar, né, nossas emoções enquanto a gente ilustra e nos nossos processos criativos. Porque a gente às vezes fica tão ligado em, ai, como é que eu vou mostrar isso pras pessoas? E aí a gente para de sentir. Parece que a gente vira um robô. É verdade, Parece que a gente vira um robô da produção. E na verdade não, né? É verdade. Quando a gente começa a fazer desenhos muito focados no externo, vai bombar no Instagram, as pessoas vão elogiar, né? E aí a gente perde um pouco desse foco interior, da satisfação pessoal, da conexão com a né? Ou a questão do aprendizado, entender que você também está fazendo aquilo ali para poder aprender, para poder exercitar. E aí isso começa a gerar crises, né? Assim, você já passou por crises, bloqueios criativos, né? Por coisas desse tipo? Com certeza. Como que foi? Então, eu passei, assim, depois que eu cheguei num nível de desenho que era legal pro meu trabalho, eu comecei a ficar tipo, caraca, mas e aí? Tô conseguindo fazer o que eu quero no trabalho, mas ilustrar, ser criativo, é muito mais do que o meu trabalho. De repente, a minha vida, uma parte disso entrou em mim, não é mais só aqui fazer um acessório pra Sereia Loja, chegar lá e fazer uma coleção, sabe? Então, assim, eu comecei a integrar esse processo de fazer ilustrações pra mim, sabe? Pra minha satisfação pessoal. E isso transformou o espaço do bloqueio criativo total. Porque, assim, é um processo de caminhada. Não é porque eu faço ilustração pra mim, pra minha satisfação pessoal, que eu deixo de treinar. Os treinos são extremamente importantes, eles ainda se tornam importantes, mesmo depois de anos do curso de desenho, pra quem não sabe desenhar, mesmo depois de vários desenhos pra quem quer praticar, os exercícios ainda são importantes. Sim. E aí a gente vai descobrindo e integrando a ilustração, o desenho e a criatividade com a nossa vida. A gente nunca deixa de ser um estudante. A gente nunca deixa de ser estudante. Eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas do desenho, sabe? Tipo assim, é muito triste quando a gente olha pra alguns artistas e vê um ego tão inflado que ele não se coloca mais como estudante. E de repente não entende outros estudantes também, sabe? E quem tá ali, quem tá ao redor, quem tá aprendendo também, ou quem tá chegando naquela rede, não só na rede, mas na vida mesmo, chega na pessoa e fica triste, porque se sente distante, acha que aquilo é sucesso e não se vê no sucesso, sabe? E quando a gente começa a abraçar o eu estudante que a ilustração traz e trazer isso para a nossa vida, os processos todos mudam, aquilo se integra com a nossa vida. É isso. Última pergunta, é uma pergunta meio capciosa, que eu acho que todo profissional de desenho, né, ilustração, de arte de uma maneira geral, já passou por experiências mais ou menos parecidas com isso que eu vou te perguntar, tá? Você já teve aquele cliente que te pediu para fazer uma arte e você ficou naquela de... né, eu digo, como que é a sua relação assim quando você recebe encomendas, né? Você se empolga, ou então você faz, mas faz só numa postura comercial, né? Em relação ao prazer que sente de estar fazendo as ilustrações, assim. E se você já recebeu uma encomenda que você, meu Deus, eu vou fazer isso aqui porque é uma encomenda, eu vou atender, mas eu não me identifico com isso que eu vou criar, que esse cliente está pedindo. Então, teve uma época, há um tempo atrás, que eu queria ir pra tatuagem, sabe? E eu não entrei no mundo da tatuagem porque eu sabia que eu não ia conseguir lidar muito bem com essa ideia de ilustrar e de marcar peles com algo que eu não acredito, que não tá dentro do que eu faço, sabe? Que não tá integrado comigo, com a Isa. Então, assim, pra ser sincera, eu acho que pouquíssimas foram as encomendas que eu recebi, sabe? E todas as encomendas que eu recebo, eu sempre deixo algumas coisas muito claras antes. Primeiro, o meu estilo de desenho, porque sim, eu já recebi encomenda que a pessoa me deu com 30 imagens. Eu quero essa, aquela.
Ou seja, desenha o que tá aqui, sabe? E aí eu tenho que dizer, olha, eu não vou desenhar o que tá aqui, eu vou desenhar o que eu compreendo das suas referências. Eu preciso deixar isso bem claro, porque é uma coisa muito delicada. Eu não vou copiar o desenho do artista, eu vou entender isso aqui como referência e eu vou transformar isso aqui, vou transcrever pro meu estilo. Até por uma questão ética. Exatamente. E essa questão ética as pessoas comuns não têm. Quando elas querem uma encomenda, elas visualizam uma ilustração na cabeça delas. Elas não visualizam a nossa arte naquela ilustração, geralmente. E aí é um processo de explicar para todas as pessoas que me fazem encomendas, que é muito raro eu receber, mas quando me fazem, olha, é assim, assim, assado, é tipo lista de pré-requisitos. Então esse processo de vou fazer, mas não é muito minha cara, isso não acontece comigo, porque eu corto isso logo no começo, sabe? Tipo assim, de repente eu ilustrar e a pessoa não gostar, até acontece. Eu fiz recentemente um cartão, a moça disse, olha, eu gostei, mas meu companheiro não gostou. E aí olha, não tem problema, é uma ilustração pequena, então nada me fazer, outra a partir das suas referências, sabe? Assim, tô super aberta. Porque eu acredito que faz parte, né, do processo. E dependendo do tamanho da ilustração, é uma coisa super adaptável. Mas essa questão de ilustrar algo que não tá de acordo com o que eu penso, com o que eu sinto, não rola comigo. É uma coisa que acontece. Gente, é Isa, obrigada, Isa, por fazer parte desse vídeo, por compartilhar experiências tão profundas, tão íntimas, né, com a gente. Tenho certeza que vai ajudar muitos desenhistas em muitos níveis, iniciante, intermediário, avançado. Quer falar mais alguma coisa, assim, últimas palavras Últimas palavras. Tipo, algum conselho, alguma ideia, enfim, quer deixar um último recado? Eu tenho um recado, aquela que eu recebi há muito tempo, e aí eu acho que é interessante passar ele pra vocês. Uma vez eu cheguei pro meu tio é um excelente guitarrista. E eu disse assim pro meu tio, ai tio, que dom é isso que o senhor tem? Tá dentro do senhor. Aí ele disse, não, muitas pessoas não têm dom. E elas vão lá, e pelo esforço delas, elas fazem até melhor que eu. Então, não é uma questão de dom. Eu posso ter essa afinidade natural com o meu instrumento, mas na realidade é o quanto eu quero aprender a manusear esse instrumento, a ter intimidade com esse instrumento e a ter conexão com ele. Aí eu fiquei tipo, uau, isso transformou minha vida. Espero que transforme a sua. Gratidão, Paula. Gratidão, Isa. Gente, obrigada. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir. Se você tá no Instagram, deixa sua curtida, seu comentário. Compartilha. A gente vai deixar aqui também os nossos Instagrams. E é isso. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau! But Josie got a reputation, a scratch behind that curve.